Olha, eu não sei você, mas eu passei muito tempo, até anos, pensando em empreender, mas não tomava a decisão. Muitas vezes eu olhava algumas pessoas, conhecidos, parentes, amigos, e até pessoas da internet, elas não pareciam assim tão superiores, super inteligentes, muito mais do que eu. E eu ficava pensando, poxa, mas essas pessoas têm tanto resultado, será que se realmente eu tiver a coragem de começar meu negócio, estruturadinho, desenhadinho ali, será que eu não vou conseguir ter meu próprio resultado? É óbvio, dá medo, dá receio, preocupação, porque querendo ou não, a gente muitas vezes acredita que a gente está deixando tudo para trás e vai começar uma vida totalmente diferente. E é sobre isso que eu quero falar com você. Hoje eu vou te mostrar como sair da CLT e abrir definitivamente o seu próprio negócio. Se você não me conhece, eu me chamo Luan Tavares, eu empreendo há mais de 9 anos. E eu sei exatamente por que você está passando. Eu passei por isso lá atrás. Atualmente, minha empresa fatura mais de 7 dígitos por mês. A gente tem mais de 1.000 clientes ativos. E eu vou te mostrar o passo a passo que você pode começar a fazer hoje para definitivamente sair da CLT e abrir o seu próprio negócio. Uma das coisas que me travavam muito é simplesmente achar que eu tinha que simplesmente encerrar minha carreira CLT e pular de paraquedas do avião e esperar que as coisas funcionassem no meio daquele caminho. Por que eu pensava isso? Porque eu acreditava o seguinte, não tem como eu estar trabalhando e criar meu próprio negócio, porque a criação do próprio negócio, ela demanda energia, tempo, dedicação, planejamento e o mais, execução. Então tudo isso me travava muito. Mas não precisa ser assim. A saída da CLT para ter um próprio negócio, ela não precisa ser um ou outro. Você pode e deve construir uma ponte entre um e outro. Eu já vou te explicar um pouquinho mais o que isso significa. Então pode ser que você esteja vivendo um desses 3 cenários que eu já vou desenhar aqui. No primeiro cenário, você tem grana guardada, tem uma ideia validada e já até tem os primeiros clientes. Então faz muito sentido você ter mais tempo disponível para poder executar o seu negócio. Então faz sentido você se desligar da CLT e começar no seu negócio. O segundo cenário que eu vejo que é mais comum no Brasil hoje é basicamente a pessoa que tem um emprego, que tem uma qualidade ali financeira básica, pelo menos para se manter no dia a dia, vamos dizer assim, mas está ferrando com a sua saúde mental. Ou seja, você está vivendo, está trabalhando, mas não está vendo sentido mais nenhum naquilo. Fica difícil acordar, fica difícil ir para a empresa, quando chega lá tem um monte de problema, ou seja, que não está mais fazendo sentido para o seu dia a dia. E aqui é que é onde a maioria das pessoas estão encaixadas. Então, nesse momento, faz muito sentido você começar seu próprio negócio, porque você não vai se importar, você não vai ligar, em algum momento ficar com a grana mais curta, né? Ter que economizar um pouco, contar mais a grana, porque você vai estar focado no negócio que é seu. No terceiro cenário, você é super jovem e que não tem tantas responsabilidades financeiras assim. Então, nesse momento, talvez seja muito bacana você começar seu próprio negócio. Afinal de contas, os seus riscos eles são mais ponderados, são mais ajustados. Por mais que alguma coisa não dê certo, você não vai ter uma grande responsabilidade com família, com casa, com toda uma estrutura que depende de você. Pô, então vamos lá. Tu se viu nos 3 cenários, ou um dos 3 cenários, obviamente, e decidiu, pô, agora eu vou montar meu negócio. Beleza, qual o primeiro passo? Cara, vamos fazer uma simulação aqui. Então, se tu tá pronto para fazer a merda, eu vou dar a mão e vamos juntos, tá bom? Então vamos lá, vamos simular a tua saída. Cara, talvez você não lembre, mas você tem uma grana para receber da sua saída do seu emprego atual. Então pensa lá, você tem fundo de garantida, você tem férias vencidas, você tem um tempo de casa que vai contar na sua rescisão e tenta fazer uma negociação para fazer uma demissão, um acordo que hoje no Brasil é super legalizado. Então, vai lá, faça o levantamento que você já vai ver que vai ter uma grana extra. E aí vê se você tem uma reserva, se você pode, de repente, ter um tempo de freelance ali, fazendo uma atividade ou outra para poder iniciar o seu negócio, né? Para pular de cabeça nesse negócio de uma vez, que talvez você estava segurando e chegou aqui agora e eu vou ser a pessoa que vou te orientar dos próximos passos, beleza? Vamos lá, vamos pensar de forma prática. Você precisa ver quanto que você tem de custo mensal. Pô, quanto que você precisa para sobreviver? Cara, é sobreviver agora. Não vai querer ficar indo pra balada, fazer bagunça, almoçar em restaurante caro, não. Pô, aqui é clima de guerra, então vamos dar uma reduzida, né? Lembrando daquela máxima, né? Unha e cabelo a gente corta, a gente não pode cortar carne, então não vamos passar fome, não vamos passar frio, mas a gente precisa estar num clima de guerra, então, pô, não vou sair agora, não vou pro rolê, vou dar uma segurada, faz parte, é por um momento, por um bem maior, esquece, não vai querer trocar de celular agora, não vem com desculpinha que é pra gravar vídeo não, continua com o teu celular atual. Vamos lá. Fez o teu planejamento, quanto vai ter de custo de vida de 6 meses? Vê se o que você tem guardado aqui, o que você vai ter de rescisão vai contemplar esse valor. Contempla? Show de bola. Não contempla? Pô, e agora? Vê o que dá pra vender das tuas coisas, cara. Vê se tem alguma coisa que consegue vender, fazer uma grana extra dos teus bens ali, né? De repente, pô, é carro, é moto, é celular, é computador, alguma coisa que você consiga fazer uma grana extra que hoje não é essencial pro teu negócio, fechou? Então, o que eu fiz quando eu comecei? Primeira das coisas, eu peguei a rescisão e aí eu foi investir no meu negócio, foi um investimento no meu negócio, comprar um notebook. Eu precisava de um notebook para trabalhar, o notebook que eu tinha naquele momento era da
empresa, então não era meu, da empresa onde eu trabalhava de funcionário, né? Então eu precisava fazer esse investimento. Qual foi o segundo investimento? Comprei roupa. Porra, ela falou para economizar, tá comprando roupa? Sim, porque pro meu momento lá era importante, porque eu tava abrindo uma empresa onde eu precisava me vestir ali para poder atender os primeiros clientes. Então sim, investi em algumas boas camisas, em calça e sapato para poder me posicionar para o meu negócio. Então, pensa o que é essencial para você. Outra coisa, eu já era casado, estava no início de uma jornada com a minha esposa, e aí ela assumiu as contas da casa ali pelos primeiros meses. Boa parte, vamos dizer assim, do grosso, né? É óbvio que depois eu consegui também prestar serviço do meu conhecimento como freelance. Então, eu trabalhava na minha empresa durante o dia, dava 6, 7 da noite, eu ia executar minha atividade freelance para conseguir ter minha receita mensal para poder pagar as minhas despesas. E até poder colocar grana na minha empresa, fazer o site, para poder investir ali, de repente, em algum conteúdo, algum material específico. Então, esse foi meu plano de guerra, né? Minha esposa me ajudou numa parte e eu me ajudei em outra, fazendo ali um freelance no fora do meu período, com o conhecimento que eu tinha, para poder dar os primeiros passos. Pensa no seu negócio e vamos junto, fechou? E é o seguinte, você tem que reconhecer que você vai trabalhar mais mesmo, tá? Eu sei, eu também sempre prezei muita liberdade. Então, assim, você vai ter que trabalhar mais? Vai ter que trabalhar mais. No entanto, deixa eu te contar um segredo. Cara, o negócio é teu. Tu vai trabalhar mais, nem vai nem notar, porque tu vai estar vivendo um sonho da tua vida, um momento diferente. Você está criando algo que é seu, você não está trabalhando pelo sonho dos outros. Isso faz com que a gente trabalhe e a gente nem perceba as horas passar, principalmente no início, tá? Outra coisa, a liberdade. Você pode escolher, às vezes, trabalhar num período específico e trabalhar menos em outro, ter uma qualidade de vida. No início, a gente tem que dar um pouco mais de sangue mesmo, é normal, faz parte, mas ela é muito prazerosa. Outro ponto que é muito importante, as pessoas não lembram, tá? É que você está construindo um ativo. O que é uma construção de ativo? A partir do momento que você abre uma empresa, você constitui um negócio, você conquista os primeiros clientes e tem uma operação rodando, tudo isso tem uma validade. Dinheiro, que não é o dinheiro que você tira de salário mensal ali como sócio da empresa, que é o lucro que tu tira dessa empresa, é o ativo daquela empresa. Que em algum momento da tua vida, daqui a alguns anos, se o negócio estiver voando, você pode simplesmente oferecer esse negócio para ser vendido. Então você está criando um ativo. É diferente de você estar se dedicando horas trabalhando num emprego e que aquilo vai ser um ativo de outra pessoa, né? Você está construindo o seu próprio ativo. Isso te permite ter a mentalidade de trabalhar muito mais e estar percebendo que está construindo algo positivo para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Tem algo muito importante aqui, que é você criar uma rotina como se você já estivesse 100% empreendendo. Ou seja, cara, não é a hora agora de você muitas vezes ficar fazendo hora extra no trabalho antes de começar a empreender. Você tem que trabalhar para o que você está sendo remunerado, ou seja, a partir de agora você trabalha das 8 às 18, deu 18 horas você vai para casa. Você não vai para casa para descansar, tomar um café, comer e jantar, você vai para casa para construir seu negócio. Eu fazia isso. Então, a partir desse momento, ir para casa no final do dia não é tempo de descanso, é tempo de investimento em trabalho, em evolução, em criar o seu negócio. Segundo, final de semana, tá na hora de a gente dedicar um pouco mais de tempo para o seu negócio. Então, de fato, esses próximos momentos, próximos passos, próximos meses, ele é um período como se você tivesse uma guerra, mas uma guerra muito positiva, onde você tem certeza que você vai sair vencedor. Projeção de vendas e planejamento bem estruturado. Cara, eu vou te dar uma ferramenta mágica que mudou o meu negócio lá no início. Ou seja, você não tem como começar um negócio sem estruturar e pensar pelo menos como vai ser a estrutura dele nos próximos meses. Então vamos pensar o seguinte, você está hoje na metade do ano, um exemplo. Nessa exemplo, você tem que planejar os próximos 6 meses do seu negócio, porque até então a gente falou para você planejar os seus próximos 6 meses da sua vida pessoal. E já vamos separar as duas coisas, você não é sua empresa não é você. Então beleza, eu estou resolvido, agora eu vou planejar a minha empresa. Aqui, na descrição do vídeo, você consegue fazer download de um exemplo, de uma ferramenta que você vai fazer isso. Basicamente, nessa ferramenta você vai colocar as projeções de recebimentos, faturamentos, o quanto você vai vender, somando seus produtos, seus serviços, enfim, dependendo do que você for fazer, e também os seus custos. Então, quanto mais enxuto nesse ponto, melhor. E lá você vai ter uma soma. Então, tudo que você vai faturar em cada um dos meses, independente do valor, no final do ano vai ter um resultado, e tudo que você for gastar em cada uma daquelas linhazinhas lá também vão dar um resultado. E no final das contas, você vai saber se vai sobrar dinheiro ou se vai faltar. Se vai faltar, a gente já tem que começar a rever o plano agora, tá bom? Então, vamos lá. Vamos supor que você faturou um valor e você tem que colocar as despesas ali. Tá, vou gastar tanto lá em anúncio do meu negócio nas redes sociais, vou gastar tanto com marketing, vou investir ali no notebook, vou parcelar esse notebook, independente do que você vai fazer, você coloca nessa planilha, nessa ferramenta, e no final de determinado período você vai saber se a tua empresa está dando resultado ou não está. Foi isso que eu fiz lá no início. Antes do pontapé inicial, que minha empresa abriu no mês de março, lá no mês de junho, julho do ano anterior, eu estava planejando isso, colocando cenários. Ou seja, eu fiz 3 cenários. Um cenário onde tudo vai dar errado, cenário ruim. Se tudo der errado, o que vai acontecer no final do ano? Puta, deu merda, beleza. No cenário intermediário,
ele ficou mais ou menos. Ficou legal, mas ficou mais ou menos. E no cenário mais arrojado, ficou muito lindo o resultado final. Tava todo mundo rico. Qual foi o cenário que aconteceu? Pior do que o primeiro cenário que tava tudo na merda. Foi isso. A gente acaba sendo muito, vai dar tudo certo. E não deu tudo certo logo no início. Mas essa ferramenta, mesmo tendo 3 cenários, e o meu cenário sendo o pior que eu tinha planejado, eu tinha estrutura para poder ter uma visão do que ia acontecer. Cara, isso me ajudou muito. Então, serve de exercício para você exercitar e também te dar clareza, te dar segurança de dar o próximo passo. Clica ali, faz download, não tem que pôr nome, não tem que pôr e-mail, tem que pôr porcaria nenhuma. Só faz download, executa aí, depois me conta. Fechou? E é isso aí, meu querido. Eu também tô rindo aqui do que eu falei, tá tudo certo. Vamos finalizar esse vídeo. Eu quero te lembrar o seguinte, se você seguir esses passos, você já vai ter uma boa clareza de dar o próximo passo. E muitas vezes você pode estar travado a dar o próximo passo por alguns motivos que a gente conversou aqui. Falta de clareza, insegurança, não sei se é o momento certo, mas vai lá, planeja, faz tudo certinho que você vai conseguir, tá? Outro recado super importante, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixa um like nesse vídeo, compartilha com alguma pessoa que você gostaria que empreendesse junto com você, que fosse teu sócio, tua sócia. Ó, o Luan tá falando isso aqui, esse cara é legal, dá uma olhadinha nesse conteúdo, fechou? Aqui no canal a gente fala sobre planejamento, vendas e liderança. Então, eu te espero aqui toda segunda-feira às 19 horas. Até semana que vem. Um abração.